Olá! E você já percebeu como tem aumentado os quadros aí de autismo e TDAH? Então, será que você realmente entende sobre esse assunto, sabe diferenciar e sabe o que é cada um desses transtornos? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, você não pode perder, se prepara, porque está começando Eu Mereço, o seu podcast para uma vida plena. Olá, agora estamos no ar então, dessa vez somente eu, estou solo aqui, Viviana Amaral. Sandra Portugal hoje está em viagem, não chegou a tempo de fazer aí o nosso podcast, vou mandar um beijo para ela. A gente vai conduzir então aqui, hoje só euzinha, aqui fazendo a condução do podcast para vocês. Gente, hoje a gente vai falar sobre esse tema muito interessante. Estou muito feliz de receber aqui hoje Clauzimara Santos, uma especialista nesse assunto, e eu acho que vocês vão ficar muito impressionados de entender um pouquinho mais sobre essas questões que costumam ter algumas diferenças aí de entendimento, né? Vamos dizer assim. Eu acho que ela vai ajudar bastante a esclarecer aí para vocês. Eu quero apresentar um pouquinho sobre a Clauzimara. Clauzimara Santos, ela é psicopedagoga, especialista em neuropsicopedagogia e psicomotricidade. Atua como consultora educacional na área da inclusão, com ampla experiência na formação de professores e no acompanhamento de estudantes com dificuldades de aprendizagem. Dedica sua trajetória profissional à construção de práticas inclusivas e ao fortalecimento de uma educação que acolhe e transforma. Muito feliz, Clauzimara Santos, recebê-la aqui com a gente hoje no podcast Eu Mereço. Agradeço pelo convite. É de extrema importância a gente conscientizar toda a população sobre o que é o autismo, sobre o que é o TDAH, porque quando a gente tem conhecimento, a gente consegue se libertar de preconceitos. Isso aí, fundamental isso. Até a gente, aproveitando para quem está aí nos acompanhando pelo canal Luz Vida Luz no YouTube, se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever aí no canal, dê o seu like aí, o seu joinha pra gente, faça comentários durante. Lembrando que se você está assistindo a transmissão ao vivo, a gente não consegue fazer resposta imediata ali durante a transmissão, mas você pode depois colocar sua pergunta também no próprio episódio que vai continuar ao ar depois que sair da transmissão ao vivo, ok? E aí a própria Clauzimara pode entrar lá para responder algumas perguntas pelos comentários, né, Clauzimara? Sim. E o que a gente puder também ajudar, a gente ajuda por ali. Lembrando que o podcast Eu Mereço é também transmitido pelo canal Potência em outro horário. Então, se você está assistindo pelo canal Potência, pelo Facebook aí, muito bem-vindo também, mas não deixa de ir também lá no canal Luz Vida Luz no YouTube para se inscrever e acompanhar os episódios anteriores que você localiza ali, sempre os nossos episódios, sempre voltados para a saúde e bem-estar integral. E também pelo Spotify, se você está ouvindo, muito bem-vindo, não se esqueça de acompanhar pelas demais plataformas também, se for mais confortável para você, ok? Clauzimara, eu quero começar então perguntando para você sobre a pergunta básica, que eu acho que a gente está falando de autismo e TDAH. Afinal de contas, o que é o autismo, o que é o TDAH? Então, você dá um norte, porque eu acho que existe ainda muita confusão, né? A maior parte das pessoas, a gente estava até conversando um pouquinho nos bastidores sobre isso, pensam que sabem o que é, mas não sabem, né? Então, explica pra gente, por favor. Então, assim, tanto o autismo como o TDAH, eles são transtornos, né, do neurodesenvolvimento. Uhum. Eu quero deixar bem esclarecido que não é doença. Sim. Então, o indivíduo que tem o autismo e o indivíduo que tem o TDAH, eles não são doentes. Eles têm um funcionamento cerebral diferente. Uhum. Né? Então, no autismo, ele tem, né, as suas causas, e ele tem também os seus tratamentos específicos, e o TDAH também. Uhum. E o indivíduo, ele precisa passar, né, por esses tratamentos, por essa identificação, para poder ter uma qualidade de vida melhor. Uhum. Então, o autismo, a gente vai lidar assim com um sujeito, né, que não gosta muito de socializar, mas tem autista que socializa?
Tem. Então, por isso que, às vezes, a gente ouve assim, mas não tem cara de autista, não tem jeito de autista. Mas, se ele tem o diagnóstico, é porque ele preencheu uns critérios, né? Passou por uma avaliação multidisciplinar e ele preencheu critérios ali que o médico diagnosticou. Né? Já o TDAH é uma pessoa mais impulsiva, mais agitada, né? Ele acaba sendo mais aparente esses sintomas visíveis, mas mesmo assim, né? Eu não vou falar que eu tenho TDAH porque eu tenho uma certa agitação, né? Ele precisa também de critérios para ter esse diagnóstico. Então, o TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e impulsividade, né? TDAH. O T do transtorno, o DA, que é o déficit de atenção, e o H, que é hiperatividade / impulsividade, que é o que é mais, assim, característico. E o autismo, né, a gente chama de TEA. Eu acho que é importante a gente esclarecer, falar, TEA é TEA. O que é TEA? Então, o transtorno do espectro do autismo, né? E ele tem, assim, níveis, vamos dizer assim, para todo mundo entender. Ótimo. Então, nós temos o indivíduo com nível 1 de suporte, que ele não precisa ele precisa de menos suporte para se desenvolver. Vou falar bem, assim, fácil para ficar, né, um melhor entendimento. Já o nível 2, então, ele precisa de um suporte um pouquinho maior. E o nível 3 é que as pessoas costumam dizer que é um nível mais severo. Então, a pessoa, às vezes, ela não consegue se comunicar falando. Então, ela precisa, né, de outros recursos para ela se comunicar, porque a gente consegue se comunicar de outras formas, né? E aí são indivíduos que não conseguem falar pela linguagem oral. Então, eles precisam, né, de outras estratégias, outras tecnologias para conseguir se comunicar. Então, e para estabelecer esses níveis, quem é o profissional que é adequado, né? Porque a gente vê muita gente falando sobre o autismo, muita gente, às vezes, até diagnosticando, né? Ou se autodiagnosticando, tanto para o autismo quanto para o TDAH. Quem é o profissional que realmente é qualificado para poder estabelecer esse diagnóstico e também para estabelecer esse nível, né? Em qual nível está? Então, sim, na verdade, existe critérios diagnósticos, né? Que é um manual, que é o DSM-5. Então, o médico, ele vai olhar para esses critérios. É necessário passar por uma avaliação neuropsicológica, psicopedagógica, né? Muitas vezes até pela fonoaudióloga, né? Então, existe uma equipe multiprofissional que vai fazer uma avaliação desse indivíduo. Então, os médicos, geralmente, eles pedem, né? E para poder ajudá-los, né, a identificar esses critérios. Mas precisa toda vez passar? Às vezes, a família não tem nem condição de ficar. Passa no neuropsicólogo, passa no psicopedagogo, vai no fonoaudiólogo. Então, existem critérios ali a serem preenchidos que o neuropediatra, ou o neurologista, ou o psiquiatra infantil, ou o psiquiatra, né, adulto, ele vai seguir para ele poder dar esse diagnóstico. E sobre o que você falou, eu vou aproveitar, porque eu vejo muitos adultos dizendo: eu sou TDAH. Então, a gente não é TDAH sem ter passado por um diagnóstico, e é desrespeitoso falarmos disso, né? Falar assim, eu sou TDAH, sem eu ser, eu estou desrespeitando o indivíduo, que mais para frente nós vamos falar aqui dos prejuízos que a pessoa tem por ser TDAH, né? Então, assim, porque eu tenho um lapso de memória, eu sou TDAH. Então, às vezes, a gente hoje, na nossa correria, acúmulo de muitas funções, a gente esquece alguma coisa. Mas não quer dizer que eu tive aquele esquecimento que eu tenho TDAH. Às vezes a pessoa pega um traço, né? E ela se Ela, né, se auto-intitula, diagnostica. Aquele indivíduo ali é estranho, ele é autista. Então, isso é desrespeitoso. Quero deixar isso muito bem colocado. Nós não podemos fazer isso porque nós estamos desrespeitando quem é autista e quem é TDAH, quem tem o transtorno. Até nessa questão desse diagnóstico, que às vezes pode ser errado, o autismo, como você falou, ele tem algumas características mais específicas, né?
Já o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, como você mesma falou, déficit de atenção hoje, a gente conversa com a maior parte das pessoas, falam problema de memória, estão esquecendo as coisas. E aí ela fala, eu acho que eu tenho, né? E já começa essa preocupação, e já começa a falar que tem, ou já começa a querer fazer tratamento dentro daquilo ali. Então é importante a pessoa ter essa visão de que ter o traço não significa o diagnóstico em si, né? E às vezes até mesmo nas crianças a gente comenta muito isso, né? E observa isso às vezes da própria família, que às vezes justifica uma questão talvez mais comportamental como hiperatividade, né? Como é que você vê essa questão aí? Às vezes é mais uma questão da falha no processo educacional mesmo. E a pessoa fala, não, mas é porque é hiperativo, né? Isso. Vira uma modinha também isso, né, Klausmar? É porque assim, o TDAH, ele é desatento, então tem pessoas que têm o transtorno, mas ela só tem a desatenção, né? Só não, porque é um fator que não é legal, né? E tem o TDAH hiperativo e impulsivo, mas tem o combinado, certo? Que aí a pessoa ela tem a desatenção e a hiperatividade. Ao mesmo tempo. Isso. Então, é claro que a gente já falou anteriormente sobre passar por um olhar, né, por uma equipe multiprofissional e por um olhar médico especializado, né, um especialista mesmo que entenda e que saiba diagnosticar. E muitas vezes a gente vê aquele menino que é mais hiperativo, né, ou mais agitada, ou mais agitado, e a gente fala, é assim porque tem TDAH, né? Por isso que é importante investigar, né, e acompanhar todo esse processo com profissionais sérios da área, para que esse diagnóstico não seja só uma justificativa para algum mau comportamento, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado também, para não justificar coisas que a criança faz, né? Porque você acha que é um TDAH. Sim, a gente não pode trabalhar com achismos, certo? E até mesmo pode acontecer de um profissional fazer, apesar de, às vezes, não estar nem habilitado para isso, né? Mas às vezes fazer um diagnóstico para uma família, isso pode acontecer também, né, Klausmar? De falar, eu acredito que tem aí uma hiperatividade, e aí a mãe ou o pai, às vezes, compram essa ideia de que e vão seguindo nessa trajetória. Como é que você vê isso também? Que eu acho isso também bem delicado, né? Por isso que eu falo que a gente tem que procurar bons profissionais. Eu vou dizer assim, eu sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga, então eu faço uma avaliação na criança, né, no adolescente, eu faço. Mas eu posso achar ali, né, que eu preciso encaminhar mesmo para um médico, que é o olhar dele especializado que vai dar esse diagnóstico. Às vezes até para confirmar a sua visão, né? Sim, passa pelo neuropsicólogo, ele também vai achar, a gente vai achar ali, né, vai encontrar muitos critérios, a gente vai fazer testes e esses testes vão ali mostrar, né, uma desatenção, vai mostrar ali do comportamento também. Então, a gente faz um relatório e isso auxilia o médico no diagnóstico, certo? E é uma análise mais completa, né? Não é assim, um tracinho não, né? Existem os critérios, tanto no autismo como no TDAH, e o médico vai olhar e precisa estar tudo cumprido. Por exemplo, no autismo, né? Quais são os primeiros sinais que a gente observa lá na infância, quando ainda está bem pequenininho? Não faz contato visual, às vezes não gosta de barulho, tem, né, sensibilidades, né, na parte sensorial. Ele não gosta, às vezes, o autista, com roupa, qualquer tecido, né? Que é essa parte sensorial. Então, tem vários... Tem uma questão de intolerância também a alimentos. Intolerância alimentar. Então, o médico ele vai fazer toda uma pesquisa para poder dar o diagnóstico. Né? Porque, às vezes, a criança tem um problema para socializar. Nossa, ela não está socializando, ela é autista. Sim. Não é só esse. Às vezes é uma timidez critério. mesmo. Não é só esse critério. Precisa de mais. Sim. Né? Então, é a mesma coisa o TDAH. Às vezes, ele está com a falta de limite em casa, uma família desestruturada, né? Um estresse muito tóxico ali, não tem uma rotina. Então, aquilo está muito desorganizado,
passa para a criança, né? Tudo isso. Então, não é só essa agitação que vai falar TDAH. Né? Vai ser feita uma investigação muito maior para poder chegar nesse diagnóstico. Inclusive, tem uma questão com relação ao autismo a necessidade de uma rotina muito específica ali, num padrão ali de rotina, que eles têm dificuldade, parece que também de mudar. Tem alguns padrões, né? Por exemplo, se come com aquele prato, com aquele garfo, é bom sempre ter o mesmo prato. Tem isso também? Como é que você analisa isso? Que assim, essas rotinas mais seguras, que passam uma segurança. A rotina segura é bom tanto para o autista como para o TDAH e inclusive para todos nós. Sim. Né? Quem tem rotina tem mais segurança e pela consegue própria disciplina. Executar o que está planejado no dia. Rotina é planejamento. Sim. Rotina não é rigidez. E principalmente para um indivíduo em desenvolvimento, tanto para o autista como para o TDAH e como para qualquer criança, ela é fundamental. Sim. Poder seguir aquele roteiro ali, né? Porque muitas famílias às vezes dizem, mas que rotina, eu vou cair na rotina, que rigidez. Não é isso. E a previsibilidade, principalmente para o indivíduo que tem autismo e para o indivíduo que tem TDAH, ela é muito importante. Então, se o indivíduo acorda e sabe o que ele tem para fazer no dia, tá ok. Sim. Mas, às vezes, o que acontece? Tanto o autista como o TDAH, quando muda a rotina, eles têm uma certa resistência. Então, tem ali um planejamento. Sim. Tá certinho. Eu vou precisar mudar? Se eu mudo bruscamente, sem falar, sem conversar, eles vão desregular. Vai ter uma desregulação. Sim. Então, é muito importante, assim, eu vou precisar mudar. Não é aquela rotina pronta do dia a dia, mas às vezes é importante isso até para os profissionais da educação, porque às vezes a gente põe ali, assim, vai um gatilho. Tá planejadinho ali o que vai acontecer. Não vai poder acontecer mais, então eu preciso chegar nesse indivíduo, né? Eu preciso dá muito conversar. certo o improviso, né? Então isso é muito importante para ambos, tanto para o autista como para o TDAH. Sim. Cláudia, agora questões de causas. Tem causas já mais específicas para o autismo e para o TDAH também? Então, para os dois, né, são causas genéticas. Hereditárias. Isso. Ambientais também, né? Por exemplo, no autismo, existe, né, estudos. Hoje as pessoas estão tendo filho mais velhas. Sim. Né? Antigamente as pessoas tinham filhos com 20, 25, muito antigamente até com 16, né? Mas hoje não, as pessoas estão tendo filhos um pouco mais velhas, tanto o homem como a mulher. Então isso também é um fator importante, assim, né, que a gente pode considerar. Não quer dizer, eu gosto que quando a gente está falando isso para o público, a gente tem que especificar bastante. Senão as mulheres começam a ficar apavoradas, né? Fica como uma verdade. Mãe não madura. Quer dizer que eu tenho 40 anos e que eu vou ter um filho, que o meu filho vai nascer autista. Mas existe uma possibilidade maior, né? Então, existe uma possibilidade disso. E a hereditariedade, né, a genética e o próprio ambiente mesmo, tá? Então, são causas que a gente fala genéticas e ambientais. Que a do ambiente é essa mesmo, do que a gente vive hoje, né? Até, tem algumas linhas de pesquisa que vão já para um outro aspecto, que seria a questão alimentar também dos pais, que teria alguma influência nisso também, a questão de hormônios que são colocados, e enfim, interferências, aí talvez cairia nessa questão do ambiente. Sim, também, o que eu pode vejo ser passado, mais né? São as questões, por exemplo, às vezes um remédio que você tomou na gravidez, o uso de drogas, né? Isso também, a prematuridade, um bebê que nasce prematuro, pode ser que ele venha a ter, tem uma tendência maior ali. Pode ser que sim, né? Tem autismo, mas mais por essa via, né? Mais essas causas aí. E agora, e os estudos, como já são linhas diversas de pesquisa, porque agora existe um estudo também mais aflorado dentro disso, né? Devido, inclusive, à identificação maior, né? Mais crianças sendo diagnosticadas. Então, linhas de pesquisa vão entrando ali, né? São estudos que a gente sabe que, às vezes, não estão comprovados ainda, porque estão em linha de pesquisa ainda, mas é importante, né, que haja essa abrangência até de observações, né, que podem acontecer
de tendências, né? Sim. Porque aí, às vezes, as próprias mães e tudo podem, futuras mães, né? Já vão tomando certos cuidados, já vão se precavendo, né? Eu acho que isso é importante também, né? Sim, é importante. E as mães e os pais, né? As Sim, famílias, né? sim. Eu falo que quanto mais informação chega Melhor. para as pessoas, mas tem que ser informações, né? Sim, Reais, tem que sim. ser informações, né? Conhecimentos da ciência verdadeira e não da pseudociência, porque chega muito pseudociência. Sim. A gente está muito ali no Instagram, por exemplo. Tem muitos profissionais, né, responsáveis, mas também tem muita coisa que a gente vê, né, que não é verdadeiro. Então, a gente precisa beber de uma fonte segura, Sim, sim. de um conhecimento seguro para que a gente possa se orientar nessa questão das crianças, né, das famílias, mas com profissionais que realmente sabem o que estão falando. E essa questão, você falou já dos diferentes graus de autismo, dos sintomas e de como é confirmado. Agora, você está me falando, até nesse aspecto que você falou aí, eu acho muito importante porque a gente está falando aqui antes de começar o podcast dos especialistas de final de semana, né? Então, a gente vê, infelizmente, hoje, a pessoa lê um livro e ela é especialista no assunto, né? Então, é difícil até hoje para a própria pessoa comum, né, que está ali com a sua rede social ativa, né, e ela observa uma fala que ela, nossa, não podia imaginar que poderia ser isso. Aí ela escuta outro completamente diferente. Então vão surgindo assim vertentes muito de vários tipos, né? É bem complicado isso também, né, Closimar? É complicado e também sobre o TDAH, que é uma coisa que já aconteceu até comigo, né? Porque tem muitas pessoas e inclusive médicos, né, que falam que o TDAH não existe. E isso não é verdade. É bom a gente esclarecer, porque ele existe e tem estudos que comprovam isso, né, que fala que é uma invenção, que é só porque a criança é mais agitada e fica inventando que é TDAH. Mas existe uma diferença muito grande no indivíduo que realmente tem o diagnóstico para uma criança que às vezes está ali num processo, igual nós falamos anteriormente, né? Mal educado e tudo. Então, ele é um transtorno que realmente existe, né? E que ele traz muitos prejuízos, tanto para a vida da criança, como do adolescente, como do adulto. Então, nós não podemos dizer que não existe. Né? Um indivíduo com TDAH, por exemplo, ele se acidenta muito mais do que, né, um indivíduo que não tem TDAH. Vamos falar assim das crianças, né? Sim. Ela tem muitos prejuízos na escola, não é por falta de QI, né, um QI rebaixado. Muitas vezes eles têm até um QI acima da média, né, mas como tem o fator da hiperatividade, a agitação e quem mesmo. tem a comorbidade com a desatenção é desatento, então fica prejudicado, né, na aprendizagem, mas não é porque tem um QI rebaixado, é porque o transtorno faz isso acontecer. Então, é importante o tratamento desde a infância, né, para que seja identificado o quanto antes o que está acontecendo com esse indivíduo. Né? Nós não vamos diagnosticar uma criança de 2, 3 anos, tá? Com TDAH. Não é isso, porque ela está em formação. Né? Mas quando esse prejuízo a gente vai observando esse comportamento e vai chegando aí na fase escolar, né? Que a gente vê o que está acontecendo com essa criança, nós não podemos deixar. Eu tenho hoje adolescentes que foram deixados por diversos motivos, que às vezes a família ouve, né, que não existe o TDAH, que não é isso, que é um mito. Ou se recusa mesmo a aceitar, né? E também que se recusa, a negação. O prejuízo vai se arrastando no decorrer, né, da vida dessa criança, e aí chega na adolescência, aí agora eu quero fazer alguma coisa. Tem como fazer. Mas se tivesse feito anteriormente, seria muito melhor. Você já pode até entrar nisso, a importância desse tratamento precoce,
né? Esses primeiros sinais, como é que funciona isso? Então, assim, a mãe, o pai, né, a família que percebe, desconfia, começa a perceber alguns traços, alguns sinais ali, justamente pelo que se fala, né? Todas essas características que você já observou. O que ela deve fazer se ela já começa ela mesma, como mãe, como pai em casa, a identificar? Qual é o primeiro passo? Então, se a gente for ver, né, as orientações que a gente dá para os pais, principalmente dos autistas, aí nós vamos começar por esses sinais aí. Sim. Né? Então, você tem ali um bebê, naquela fase que você começa a brincar, aí o bebê não olha para você, ele não importa, né? Vamos falar assim, ele não tá ali te olhando. Então, isso já é um sinal. Parece que tá meio alheio. Isso. Ele não faz um contato, ele não responde, ele não dá risada com você, porque a gente sabe que o bebê chega ali numa fase, que é uma fase que todo mundo acha, né? Mas ele tá... Então, é um sinal, né? E aí chega na hora de falar, né? Tá na fase da fala, né? Da linguagem, também está apresentando atrasos. Então, também é um sinal de alerta. Então, ele vai trazendo sinais de alerta para os pais. Então, não quer dizer que o diagnóstico vai ser autismo, porque, por exemplo, uma criança com atraso na linguagem, ela pode ter um outro transtorno de linguagem. Um atraso cognitivo mesmo, mas não caracteriza o autismo. Mas é preciso, por exemplo, o tônus também do autista, né? O tônus muscular. Ele, às vezes, por isso que ele precisa do TO, do psicomotricista, né? Então, ele também precisa desenvolver esse tônus. Então, tem alguns sinais que podem ser observados e que podem ser feito assim, estimulação precoce, né? Ou estimular aquela criança para que aquilo não vá passando, eu não sei o que é, aí vai com um diagnóstico com 6 anos. Vai passar, deixa assim mesmo. Nós temos aí na infância, né? O que a gente chama de janelas de oportunidade, que é lá na formação mesmo do nosso cérebro. Então, a gente tem ali os períodos, né, que é melhor a gente estimular. Depois, a gente estimulando, vai dar certo? Vai. Mas se a gente pega esses períodos... Perdeu um time importante ali. Ali na fase certa, de 0 a 2, de 2 a... Então, fica muito melhor para esse indivíduo. Inclusive, tem autistas que, às vezes, são diagnosticados até mais tardiamente mesmo, ou precocemente, que eles estariam ali dentro, no nível 2 de suporte, e eles passam para o 1. Por quê? Porque eles foram estimulados e conseguiram, né, falar... conseguiram se desenvolver melhor. Então, é importante que a gente não fique cego, porque os pediatras, que me desculpem, né? Mas muitos têm uma fala, eu acredito que hoje já está mudando, que fala assim para a mãe, tá no tempo, tá no seu tempo. Então, isso é muito importante a gente abordar. A criança tem o seu tempo, sim, de desenvolvimento, que são os marcos, o que a gente chama de marcos do desenvolvimento. Mas ele precisa ser, né, respeitado. Chegou no marco, passou um tempo, ela não desenvolveu, eu preciso procurar uma estimulação precoce. Inclusive, é um dos trabalhos que eu faço no meu consultório também. Não precisa ter um diagnóstico, mas a criança precisa dessa estimulação, vamos estimular. E até mesmo que não tenha o diagnóstico, mas se já apresenta qualquer atraso, de qualquer forma já vai fazer bem, né? Independente de ter um diagnóstico de autismo ou... né, no caso aí da hiperatividade também, qualquer questão que venha somar, né, que venha trabalhar essa criança para o desenvolvimento dela, já é um ganho. Sim. Né, independente do diagnóstico. A questão talvez seja mais preocupante no caso do uso de medicamentos, né? Existem, né, Cláudia, medicamentos específicos que podem ser utilizados tanto para autismo quanto para hiperatividade. O que você acha disso? Existem esses medicamentos, devem ser utilizados, mas também com parcimônia, né, com muita atenção, até mesmo pelo perigo da falha de diagnóstico. Como é que você lida com isso? Então, a criança que é diagnosticada, né, por um especialista, né, por um médico competente, ela precisa, sim, do remédio. Né? Vamos dizer assim, o TDAH, vamos falar primeiro dele. Sim. Ele tem prejuízos na escola que, quando ele começa a tomar a Ritalina, isso eu acompanho com as crianças que eu atendo. Faz
uma diferença na aprendizagem dele. Então, muitas vezes, não é que a gente quer que todo mundo seja medicado e que tá certo, que isso é legal, não é isso. Mas a gente tem que pensar na criança, tem que pensar no indivíduo. Então, a criança foi diagnosticada com TDAH. Não está rendendo na escola de jeito nenhum, com prejuízos aí na aprendizagem de 2, 3 anos de defasagem. Ela começa a fazer um uso do medicamento. Eu nem vou falar nomes, porque sim, melhor não. É melhor não, mas ela começa a fazer. E aí você começa a ver a diferença dessa criança na escola, ela aprendendo, porque ela consegue prestar atenção, ela consegue se concentrar melhor. Será que o medicamento é ruim? Ele tem efeitos colaterais. Mas e para a vida dessa criança? Que não estava aprendendo a ler, né? Ou não conseguia fazer uma conta. E agora ela está bem melhor. Sim. Então, eu vejo prejuízos sociais muito mais graves de um indivíduo que chega na adolescência, que não sabe ler, não sabe escrever direito, não sabe fazer uma conta direito, por ter TDAH, né? Porque também existem outros transtornos, que não, né? Mas nós não vamos falar deles aqui hoje. Prejuízos sociais, porque eu preciso saber ler, eu preciso saber escrever, eu preciso saber fazer uma conta. Isso é para a vida. Eu nem estou falando de outras matérias que a gente tem na escola, mas isso é extremamente importante para todos os indivíduos, né? Então, a gente tem que ver tudo isso. Às vezes eu resisto no medicamento, mas o prejuízo que eu trago para o meu filho é muito maior. Porque, às vezes, tem um indivíduo que ele é hiperativo, mas ele consegue, ali na escola, aprender, conseguir ter atenção e aprender os conteúdos. Então, aí, muitos deles, com terapias, né, com psicólogos, eles vão conseguir se autorregular. Porque o prejuízo do TDAH, ele está no nosso córtex pré-frontal aqui mesmo, que a gente fala das funções executivas, né? Sim, sim. Então, é o controle inibitório. A gente não consegue se controlar. Às vezes acontece uma coisa, a gente fica com raiva, a gente já desconta, já grita, já, né? Aí não é para todo mundo que está ouvindo achar que quando tem essa reação que é TDAH, né? Mas a terapia psicológica vai trabalhar muito isso. Então, vai ajudar esse indivíduo. Então, esse indivíduo não vai precisar de medicamento. Então, é tudo uma questão de senso. Tem crianças que vai precisar, tem crianças que não vai precisar. Né? E aí, a gente vai falar do autismo. Né? Muitos autistas, eles têm problemas com o sono. Então, eles precisam dormir. Por quê? Se não dormir, como que esse indivíduo vai ficar no outro dia para ir para a escola? Né? Então, existem medicamentos para isso, medicamentos também, né? Outros medicamentos para eles que são necessários, porque eu não quero ficar falando de medicamento, porque às vezes a pessoa pede para mim, me fala porque eu preciso para aprender, para fazer um curso. Então, eu não acho isso legal, porque quem receita medicamento, né, é médico, eles que são os profissionais que podem fazer isso. Né? Então, o medicamento, ele, para alguns indivíduos e para a maioria deles, ele pode ser necessário. A questão, eu acho que é o perigo do uso indiscriminado, né? É desnecessário, realmente, às vezes sem tentar outras formas de uso que sejam mais naturais, que sejam, né, outros tipos de terapias, como você falou, a psicomotricidade, enfim, outros apoios, né, que podem ser utilizados, mas, às vezes, como você falou, se for um atraso realmente grande e que esse medicamento vai trazer esse ganho, né? Tem o momento certo, a forma certa de usar, tem que ser responsável. O que preocupa realmente é o que você falou, esse uso, né, indiscriminado. Então, para qualquer coisinha, um traço ali, não, vamos entrar com esse daqui. Aí a gente começar a criar uma geração de crianças dopadas, né? Então, essa eu acho que é a maior preocupação. Então, fica essa dica que eu acho bem importante ali. Mas dentro dessa questão do cotidiano, o que pode piorar um quadro de autismo, um quadro de TDAH, que não deveria ser feito, por exemplo, no dia a dia,
da criança, do adolescente, enfim, que tem esses quadros? Tem algumas questões que você poderia falar assim, não, isso aqui normalmente piora o quadro. Você já falou da questão da rotina, né? Mas uso de tecnologia, por exemplo, como é que fica? Piora. A gente, né? Piora para todos, né? Até para quem não tem independente de ter, né? Mas com certeza, né? A tecnologia ali, o jogo, as redes sociais, elas liberam ali no nosso, né, para nós a dopamina, né? E a gente fica viciado, qualquer pessoa. Então imagina um indivíduo com autismo, com TDAH, ali o tempo todo no celular, né? Ou no computador, não vai fazer bem. Tudo em excesso faz mal, né? Então, assim, ela piora, mas ela não é causadora, tá? Mexer na tecnologia não vai causar autismo e não vai causar TDAH. Sim. Não é isso que causa, tá? Vai piorar os sintomas, né? Então, assim, lógico que para todo indivíduo é importante ter um tempo aí para poder usar. Né? Para ninguém vai fazer bem o uso excessivo de telas. Tá? Então, isso agrava, sim, né? Saber comunicar com o TDAH é muito importante. A questão familiar. Isso, né? Você saber comunicar, né? A família precisa ter um tratamento junto aí. Uma orientação parental é muito necessária para ambos, né? Eu vejo que as famílias que têm tanto o autista como o TDAH, né, as mães, os pais ficam muito desgastados. Eles também precisam de apoio, eles também precisam de rede de apoio, eles também precisam, né, de um apoio, às vezes, assim, até uma terapia mesmo, Sim. porque é muito desgastante. Dependendo dos casos, né, é uma dedicação total. O autista, por exemplo, muitas vezes eles têm que ir na fono, né, vai fazer psicólogo e vai na psicopedagoga, e eles têm uma rotina que eles vai na TO, né, na terapeuta ocupacional. Então, eles têm uma rotina que precisa ali ser cumprida de desenvolvimento que exige muito. Que exige muito da mãe, né, do pai, da família. E isso, quando os dois, né, estão ali caminhando juntos nessas questões aí de estar levando o filho para as terapias. Então, é necessário esse apoio para as famílias também. Porque quando a gente, por exemplo, um TDAH, ele é impulsivo, hiperativo. Então, às vezes, você não sabe falar com ele, já desperta aquela raiva mesmo na hora, e aí aquele conflito. E aí é importante, tanto para a família saber lidar, porque ela tem, mesmo ela tendo um filho com autismo ou TDAH, ela tem que saber colocar limites. Então, se ela não sabe, ela precisa de um profissional que a oriente, porque senão vai tomar conta, né? E aí ela se torna permissiva, né? E também atrapalha, né? E também atrapalha muito. Eu falo para todos os pais, você precisa ser autoridade. Você não precisa ser autoritário. Mas a autoridade você precisa ter sobre seu filho, sobre seus filhos. Porque isso é essencial para a boa educação, para os limites, né? A criança e o adolescente, eles precisam de ter as pessoas que orientam. Eles não sabem tudo sozinhos. Independente de ter ou não o autismo ou o TDAH, é importante que exista essa questão da hierarquia, né? Desse respeito. Precisa trabalhar independente disso. Senão, acaba virando realmente até uma desculpa para não... Exatamente. Né? Não fazer esse enfrentamento, porque a gente sabe que a educação hoje, né, da geração com as mães e os pais, ela às vezes vai para esse enfrentamento, né? Eles são muito mais desafiadores do que eram em outras gerações, do que a gente foi, às vezes, com os nossos pais, né? Então, hoje a gente lida com uma geração que já é mais, né, mais inquisidora, né? De questionadora, né? Mas precisa haver esse cuidado também dessa autoridade que você falou, né? Como você falou, não o autoritarismo, né? Mas a autoridade também. Agora, se fala muito da questão da inclusão nas escolas. Agora, eu te pergunto, você acha que realmente as escolas estão preparadas para essa inclusão? Os professores estão preparados para essa inclusão? Ou aconteceu mais uma fala de inclusão e meio que jogou a situação ali sem eles estarem realmente preparados? Aonde estão os ganhos e os prejuízos, às vezes,
dessa questão da inclusão não satisfatória? Então, o que que acontece, né? As leis vêm de cima para baixo. Então, foi feita a lei, tudo, né? E as crianças foram colocadas na escola antes do preparo. A gente teria que ter feito uma coisa diferente. Vamos primeiro preparar a estrutura da escola, a formação dos professores, porque nenhum curso de pedagogia tem no currículo, então não é culpa deles, tá? Vamos preparar tudo. E quando a gente preparar, a gente vai incluir. Então, foi feito um caminho contrário. Né? E aí, o que acontece hoje é muita escolas confusão, tentando se adequar. As escolas se adequam, elas não podem negar matrícula, e aí chega um, chega outro. Então, eu vejo que as escolas, elas estão procurando, né? Eu trabalho com consultoria educacional, né, na área da inclusão. Elas estão procurando formar seus professores, né, dar curso de formação. Só que quando a gente fala de inclusão, não é inclusão só do autista e só do TDAH. Nós temos os disléxicos, nós temos os cegos, os surdos, os cadeirantes, né? Então, nós temos aí muitos outros transtornos, muitas outras desafios, desafios para incluir. Então, o que acontece é que você precisa saber um pouco, ou saber mesmo, sobre todos ali que vai chegar para você. Então, a escola, ela precisa de estar em formação continuada, que é o que está mesmo, até na lei tem isso, né? Essa formação continuada de professores. E a gente tem que cada indivíduo, ele é único. Então, eu posso saber sobre o TDAH, eu posso saber sobre o autismo, eu posso saber sobre dislexia, mas eu tenho que conhecer o meu aluno que chegou para mim agora. Ele tem um transtorno, tá, mas quem é ele? O que a gente trabalha, que é com o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individualizado. Então, eu digo que a escola está caminhando, mas nós temos ainda bastante coisas para poder adequar. E, às vezes, os professores querem fazer esse processo, mas não têm esse preparo, né? Não sabem nem como fazer. Eu vejo assim, está existindo a adequação, mas ainda não conseguimos, né, abranger mesmo. Fazer de uma forma efetiva. Porque é muita coisa para se pensar, né? Então, é o número de alunos por sala, que deveria ser menor, né? O PDI, que eu vejo que elas estão fazendo. Algumas escolas sim, outras não. Ou eu faço e ele ainda fica ali. Não, mas eu preciso agir, porque o plano de desenvolvimento individualizado é você saber quem é o meu aluno, o que ele precisa e partir dele. E aí você vai fazer esse trabalho. Então, implica dos profissionais de apoio, né? Aquele aluno que precisa de ter apoio ali do lado, alguém do lado dele, para ele caminhar. Então, é muita coisa para que a inclusão aconteça mesmo. E é o que eu falo, a inclusão, para acontecer, ela precisa do outro. Então, a escola pode estar super organizada, mas aí a gente vai ter os coleguinhas. Sim. Porque aí o coleguinha vem da família que não está preparada para isso. A inclusão. E ela ensina o filho que não é bom. Em vez dela ensinar a ser empático, que a gente precisa ter empatia, que a gente tem que ter respeito. E aí começa... Então, para a inclusão ser verdadeira, nós precisamos ainda de muita coisa para acontecer, porque não é só a escola e o professor. Toda uma comunidade. Exatamente. E pode ser muito traumático, né? Inclusive para ambos os lados, né? Se não for bem conduzido, né, Closimar? Exatamente. Pode criar um trauma ali da criança, por exemplo, que tem um transtorno, ela não conseguir, não querer mesmo ir para a escola, não querer frequentar, porque está sendo traumático. E acontece. Né?
principalmente com os adolescentes. Acontece muito isso, porque aí ele começa a perceber a sua volta. Sim. E aí ele não se sente pertencente àquele grupo. Aí ele começa a evadir. Sim. Eu não quero mais ir para a escola. Principalmente na fase do adolescente, que ele precisa sentir esse pertencimento, né? Sim. As tribos que são formadas ali Sim. naquela fase. Então, quando ele não se sente pertencente ali, como é que lida com isso? Acaba sendo traumático ali, né? Isso. Muito forte isso. Closimar, eu quero que depois você me responda. Eu vou te fazer uma pergunta que é sobre a vida adulta profissional de quem tem autismo e quem tem TDAH. Quais são as possibilidades e quais são os prejuízos, no caso, daqueles que não foram tratados, porque a gente está vendo hoje adultos sendo diagnosticados, que sempre tiveram, e hoje falam assim, nossa, eu hoje estou com 30 anos, descobri que eu tenho autismo, né? Fui diagnosticado, ou questão do TDAH também, passou aí por uma fase toda de infância, adolescência, às vezes não conseguiu. Então, o que vem de prejuízo e quais são as possibilidades, né, do autista na vida profissional e de quem tem DH também, os prejuízos disso. Mas antes eu quero dar só um recadinho aqui, o pessoal fica com essa pergunta aí para você me responder, que a gente está quase caminhando já para o final. Gente, deixa eu dar um aviso importante aqui para vocês. Primeiro, falar que o nosso Chá das 5 está de volta com o Boris Marques aí, a partir de agora, dia 24 de maio. Pessoal que já está amando vir para cá, para o Instituto, para poder ouvir um piano de primeiríssima qualidade aí com o Boris. Retorna, então, a partir do dia 24 de maio. Ele estava em viagem, estava em turnê e agora já voltou. Então, dia 24 ele está aí conosco. E o Chá das 5 agora tem um upgrade com relação ao nossa parte de terceiro setor aí, querendo sempre favorecer, né? Então, a gente tem tanto a parte do cover artístico do Boris, que é direcionado 100% para ele, então é um apoio ao artista, e além disso agora o Chá das 5, ele é um apoio do Instituto Luz da Luz ao projeto Pequeno Mundo, lá do pessoal da Zezé, então é um chá agora beneficente também, então você pode vir aqui para o Instituto para desfrutar do Chá das 5, ao mesmo tempo você está ajudando aí o projeto Pequeno Mundo, que tem um projeto incrível, né, muito bem trabalhado aí, conduzido há tantos anos aí pela querida Zezé e outras pessoas voluntárias lá também, e ao mesmo tempo favorecer o artista. Então você passa uma tarde muito gostosa aqui com a gente, tanto do Chá das 5, quanto os jogos de tabuleiro que começam às 14 horas, então é para passar uma tarde cultural aqui conosco, né? A gente começa às 14 horas com os jogos de tabuleiro ou com o xadrez, com o tio Davi, e aí depois vem o Chá das 5 e dentro desse time aí também acontecem as sessões do cinema imersivo. Então, tanto a sessão de planetário, que acontece agora todos os sábados, também a sessão de frequências sonoras, que inclusive tem indicação aí para quem tem o TDAH, pode vir, porque tem alguns benefícios aí para essas questões também, de transtorno de ansiedade em geral, estresse, esgotamento. Aí a gente tem agora também a sessão de terapia musical, que acontece dentro do cinema imersivo, que é a música em 8D. Vale muito a pena para você ter uma experiência aí terapêutica incrível e também muito gostosa, porque a música ajuda, a gente estava falando sobre isso também, né, Closimar? Sobre o quanto a música pode ser aliada aí na parte terapêutica também. Então procura saber os nossos horários ali das sessões, sigam a gente lá pelo Instagram, o Instituto Luz Vida Luz, para acompanhar as novidades e também entre em contato pela Secretaria do Instituto para você ter as informações certinhas de horários e definições aí dos sábados que acontecem ou só os jogos de tabuleiro ou os de xadrez, que aí a gente muda de acordo com a agenda do Davi, tá bom? E também falar sobre o 10º Encontro Luz Vida Luz. Salve essa data, dias 27 e 28 de setembro. A gente sabe que o Encontro Luz da Luz aí, todos os anos, a gente traz uma programação muito especial. Esse ano vai ser especial e meia. Então, a gente está promovendo aí o 10º encontro. Então, é uma celebração. É uma edição comemorativa dos 10 anos desse encontro. E a gente espera você que está aí de longe, que vem a São Lourenço para poder participar desse final de semana muito especial. Já anota aí na agenda, já marca dias 27 e 28 de setembro. Que em breve a gente vai lançar aí já a programação, a abertura das inscrições, então já começa a acompanhar, porque vem muita coisa boa por aí, estou muito feliz de poder falar que mais uma vez o Encontro Luz da Luz vai acontecer. Mas aí fala pra gente então agora, Closimara, por favor, sobre essas questões profissionais, para o pessoal entender aí. Então, quando a gente fala da inclusão, é justamente isso que a gente tem que pensar.
todo mundo vai crescer. Isso O autista vai crescer, o TDAH vai crescer, todos vão crescer. E aí a gente pensa no lado profissional. Então, é muito importante as empresas também se prepararem para receber essas pessoas. E é claro, assim, que quando o indivíduo passa, né, por uma terapia correta, né, vai desenvolvendo aí no decorrer da sua vida, na infância, na adolescência, ele vai ser um adulto mais funcional. Então, por isso que a gente fala da importância, né, dos tratamentos. Agora, o indivíduo que precisa de ser estimulado, precisa das terapias, e ele não faz, ele vai ter maiores prejuízos na idade adulta. Então, por isso que é importante a gente conhecer, saber, já né, acompanhar e preparar esse indivíduo para a vida, porque os pais não são eternos, sim, né? E esses indivíduos estarão aí. sim, Então, é muito importante também a gente pensar na inclusão nas empresas. sim, As empresas também se prepararem para receber, né, o autista, o TDAH e outras deficiências. Então, isso é um fato importante e que a gente precisa até pensar em políticas públicas para isso. Porque a gente está... Assim, eu sou educadora, então está muito voltado tudo para dentro da escola, né? Mas é tudo... Não é só na escola que a vida acontece. A vida acontece do lado de fora da escola. Sim, então, é importante, né, ter todo esse preparo. E o indivíduo que cresce, né, que se desenvolve fazendo o que precisa ser feito dentro das suas terapias, ele vai estar melhor. Mas mesmo hoje, você falou de diagnósticos, né, que às vezes sempre que eu converso com um autista, com TDAH, que teve um diagnóstico tardio, eu vejo muito sofrimento. Eles me contam, olha, acontecia isso, mas eu não sabia o que era. Então, o diagnóstico, ele é libertador. Sim. Eu costumo falar isso, porque aí eu sou autista. Então, com 30 anos eu descubro que eu sou autista, então eu vou pegar lá tudo que acontece, eu vou entender, falo, nossa, vai ressignificar. Agora eu me entendo. Vai agora eu sei por que acontecia isso comigo, eu sei quem eu sou. Não é que o diagnóstico é um rótulo, mas é libertador você saber por que você é esse indivíduo. E a mesma coisa com o TDAH. Às vezes ele começa a ser medicado na vida adulta e aí ele vai começar a render. Porque nós não falamos sobre isso, mas o TDAH na vida adulta é aquela pessoa que sofre muito acidente de carro. Né? A gente vê que os índices estão voltados para isso. Muito divórcio. Sim. Né? Sim. Por quê? Porque é muito impulsivo, é muito agitado, esquece muita coisa, então às vezes esquece de pagar as contas, então a relação acaba dificuldade do ficando autocontrole. ali muito desgastante para ambos, né? Aquela cobrança. Então é importante mesmo, né, hoje, o adulto que se vê aí e fala assim, nossa, eu estou vendo alguns critérios, ele procurar um especialista para entender se ele tem ou não, porque às vezes também não é, né? Mas se for, é libertador. Você entender, você se tratar e vai ter aí uma vida com muito mais qualidade. Com certeza. E é possível, né? É possível. E acho que é a mensagem que precisa ficar, que independente, né, de ter o autismo, de ter o TDAH, é possível ter uma qualidade de vida, né? Desde que bem acompanhado, que faça todos esses suportes, né, Clausimar? Exatamente. Agora, o seu atendimento, como funciona? É só presencial? Você faz atendimento também online? Como é que é? Então, eu faço atendimento presencial, né, para crianças e adolescentes. O atendimento online eu faço para adolescentes ou então para crianças, se for alfabetização, mas com acompanhamento do adulto. Então, e é muito assim, eu avaliar. Vai dar certo para esse indivíduo? Vamos fazer o online. Não vai, eu não faço, né? Então, eu faço o atendimento dos dois, trabalho também com orientação parental. Essa pode ser presencial ou online, porque aí são adultos, né? É diferente. E também trabalho com a consultoria, né? Educacional, que eu vou nas escolas, tanto públicas como particulares, para poder trabalhar a formação de professores, né? Da gestão também, de toda a comunidade escolar, com as famílias, que também é muito importante, principalmente
que eu falo de inclusão, que eu, né, a gente precisa preparar o outro para isso. Não é só a equipe, né, de professores e gestores. E aí, como que faz para entrar em contato com você? Você tem Instagram? Tem um número que a pessoa entra em contato? Fala aí pra gente, por favor. O meu Instagram é @clausimarasantos educadora. E eu tenho o meu WhatsApp, mas eu acho que lá no Instagram direciona. Pode mandar uma mensagem direct para você também lá. Pode. Né? Então é Clausimara Santos Educadora. Então isso aí, gente. Já começa a seguir. Lá você coloca conteúdos também, às vezes de orientação, para o pessoal poder seguir. Isso é importante, né? Às vezes é o que a gente fala, as redes sociais estão abertas aí, mas é importante ter conteúdos e fontes que valham a pena, né? Que sejam seguras. Sim. Agradecer demais sua presença, Clausimara, aqui conosco. Eu acho que ajudou bastante, como dizer, a pontinha do iceberg de muito assunto. Dá pra gente falar aí umas 2 horas sobre isso, né? Já vamos marcar uma volta sua aí pra gente aprofundar um pouquinho aí mais nesse assunto. Mas te agradecer demais pela presença conosco hoje. E a gente quer encerrar, eu vou encerrar só falando a música do dia. A gente tem aqui sempre o hábito de fazer a letra, eu falo a letra de alguma música, porque a gente tem uma playlist lá no podcast Eu Mereço, chama Rádio Podcast Eu Mereço, e nessa playlist tem músicas que a gente fala que são as músicas good vibes. Então são músicas que você pode ouvir com tranquilidade, porque não vão programar negativamente a sua mente, né? Que você pode ouvir e colocar ali uma playlist segura, e que vai só acrescentar para a sua vida. Então, eu sempre falo a letra aqui, depois o pessoal vai lá ouvir com a melodia, né? Mas é o fato de prestar atenção no que a gente ouve, né? No que a gente fica aí, às vezes, vibrando. E a música que eu escolhi para hoje, acho que tem tudo a ver com o nosso tema. É uma música um pouco mais antiga, mas eu acho perfeita para ilustrar o nosso tema de hoje. Quem tiver um pouco mais de sensibilidade vai entender o quão profunda é essa letra. Coração de Estudante. Composição de Milton Nascimento e Wagner Tiso. Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. A folha da juventude é o nome certo desse amor. Já podaram seus momentos, desviaram seus destinos. Seu sorriso de menino, quantas vezes se escondeu. Mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia. E há que se cuidar do broto, para que a vida nos dê flor. Flor e fruto. Coração de estudante, há que se cuidar da vida. Há que se cuidar do mundo, tomar conta da amizade, alegria e muito sonho, espalhados no caminho. Verdes, planta e sentimento, folhas, coração, juventude e fé. A gente fica por aqui. Gratidão imensa, Clausimara. Eu que agradeço pelo convite. Até a próxima, gente. Um grande beijo. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. No ar, mais um episódio do podcast Eu Mereço. Hoje Viviane Amaral recebe Clausimara Santos pra uma conversa de valor. Psicopedagoga experiente, com fala que inspira amor. Falamos de crianças com jeito de ser diferente. TDAH, autismo, um mundo tão presente na sala de aula. No dia a dia é preciso compreensão, para que cada mente brilhe com apoio e inclusão. Cada criança tem seu tempo de ser, seu jeito único de aprender. Com paciência e com atenção, a escola pode ser um lugar de evolução. Ela fala de caminhos de formar e transformar, de professores conscientes que ajudam a caminhar. Com prática afetiva e respeito no olhar, a escola pode sim ser lugar pra focar e estudar. Cada criança tem
Esse é o tempo de ser, seu jeito único de aprender. Com paciência e com atenção, a escola pode ser um lugar de evolução. Eu mereço entender, você merece pertencer. Confia em mim, TDAH e autismo não são o fim.